pecado separou, seu sacrifício me livrou. O meu salário é morrer, mas Jesus veio para eu viver. Só pelo sangue que derramou, Cristo Cordeiro me salvou. Quero que Deus transforme o meu coração e que me torne em morada para si. Pelo seu sangue me purifique e um santuário faça em mim. Um santuário Deus formou, que há muito tempo Ele habitou entre seu povo e hoje enfim quer ser presente junto a mim. Quero que Deus transforme o meu coração e que me torne em morada para si. Pelo seu sangue me purifique e um santuário faça em mim. Quero que Deus transforme o meu coração e que me torne em morada para si. Pelo seu sangue me purifique e um santuário faça em mim. E um santuário faça em mim. Bom dia a todos, um feliz sábado. Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja convosco. Queridos, hoje é o sábado laranja, né? O dia da conscientização, o dia que a nossa igreja planejou um momento muito especial para conscientizar sobre algumas diferenças que nos fazem iguais. E a mensagem de hoje, o título de hoje, tem a ver com as nossas limitações, transformando as limitações em possibilidades. Deixa a sua Bíblia aberta no livro de Lucas. Nós vamos ler a história um pouquinho de Jesus quando ele era juvenil ali. O contexto é ali aquela história de
de Jerusalém, que aos 12 anos ele estava no templo. A mensagem de hoje foi escrita por um amigo muito especial, o pastor Roberto. O pastor Roberto, hoje ele é departamental em São Paulo, agora me fugiu o campo. Trabalhei junto com ele 3 anos. E ele tem estado à frente desse Ministério das Possibilidades por muito tempo, quando nem existia esse ministério. Ele é pai da Elu, uma menina linda, inteligente. E eu lendo a mensagem, né, a irmã Nívia, que é a nossa líder aqui das possibilidades, ela falou assim para mim. Ela falou algumas coisas que eu não sei se ela se lembra. Ela está ali na frente olhando para mim, quer dizer, na frente minha, né? Nas costas de vocês. Falou, pastor, olha, pastor, sábado, no dia que o senhor vai estar lá pregando, é o sábado laranja. Eu queria que o senhor também, como é que ela falou? Estivesse característico neste dia. Ela não falou com intenção, né? Mas eu fiquei assim, laranja? Eu não tenho nenhuma roupa laranja, né? Blusa. Aí eu falei assim, eu tenho que comprar. E aí eu falei com a Nígia, eu vou comprar uma blusa e tal. Falou, pra quê? Não, porque... mas comprar para pregar? Eu falei, mas eu tenho que me caracterizar. Como é que eu vou me caracterizar? Eu não sei. Aí eu falei com o Isaac. Aí, Isaac, vamos lá, vamos. A gente estava indo na rua, foi no shopping, vamos procurar alguma coisa para encontrar. E aí eu achei, irmãos, que era laranja. Com um pouquinho de terra, né? Aí, pelo menos foi a intenção, né, irmãos? Por quê? Porque depois aí eu comprei, aí vi a blusa do Isaac, pai, tal, comprei para ele, aí fui para a Nígia, quando eu vi, eu falei, não, peraí, o dela é laranja, mas se o dela é laranja, o meu pegou um pouquinho de sol, né? Tá mais para terracota do que para laranja, mas o que vale é a intenção, tá, irmãos? E assim, com o tema, eu digo para os irmãos, e eu falei assim, aí eu falei com o Isaac, né? Isaac, como é que eu vou falar lá? Como é que eu vou pregar? Como assim, pai? O senhor já é acostumado a pregar? Não. Mas, aí eu perguntei, qual é a característica de alguém que tem TDAH? Perguntei para ele assim, a Isaac abaixou a cabeça agora ali assim, tá? Filho, fala aí para mim. Não, pai, o senhor sabe? Não, eu sei, mas eu quero que você me fale. Você agora vai ser o meu mentoreador. Ah, pai, foco. O senhor tem que fazer algo que faça captar a atenção. Porque, o quê? Aí o que ele falou não é o meu perfil falar, entendeu, irmãos? Mas, de repente, uma coisa ou outra aqui eu posso falar. Mas, assim, são ideias que eu achei interessante. Eu vou dizer 2 delas. Ele falou algumas, tá? Por favor, ninguém me taca pedra não, tá bom, irmãos? Pai, o senhor pode falar assim. Eu estou falando, brincando assim, mas, irmãos, ele falou, pai, o senhor pode falar assim. Irmãos, eu gostaria um pouquinho da atenção de todos. Como está todo mundo em silêncio, obrigado pela atenção. Aí eu falei, filho, pai, o senhor pode também dizer algo assim, talvez vai parecer dramático, mas não é. Eu queria dizer com muito sentimento no coração, que a minha mãe ontem descansou no Senhor. Mas para a honra e glória de Deus, hoje ela acordou no Senhor. A mensagem alcançou, né, irmão? Pronto. Aí eu olhei para o Isaac. Isaac, meu filho, o pessoal vai... Deixa eu falar o que eu falei para ele. O pessoal vai achar que eu sou um palhaço, filho. Não, pai. Só tem que ser mais cômico. É difícil. Mas, queridos, por que eu estou falando isso?
Porque de algum jeito você prestou atenção no que eu estou falando. E deixa eu falar algo para você. Todos nós, eu pedi para Deus assim, Senhor, como eu posso falar? Porque eu tenho um perfil, eu tenho um jeito de falar. Os irmãos já me conhecem. E eu preciso, naquele dia eu quero ser diferente, Senhor. Eu quero falar diferente ou não perder a minha particularidade da personalidade, porque o Senhor trabalha com as personalidades. Mas como poder alcançar sobre um tema que é importante e relevante na igreja? Um tema que o meu amigo, o pastor Roberto, lutou muito. Muito mesmo, sabe? Muitas lutas. E assim, eu falo de coração, é um irmão que eu tenho. Trabalhamos juntos na região ali de Colatina, no Espírito Santo. Vivemos intensamente a pandemia. Por quê? Pandemia ninguém podia sair. Numa cidade que tinha 3 pastores e a gente era contemporâneo, pastor Roberto, eu e pastor Giles de Colatina Central, eu da outra sede, e o Roberto também de outra sede, então a gente acabava se reunindo muitas vezes junto mesmo, sabe? Ficava vários dias, vários momentos juntos aí, chamava os nossos filhos. Mas eu pedi para o Senhor fazer com que hoje eu me sentisse diferente assim, para poder pensar mais rápido, poder captar as atenções. E por incrível que pareça, irmãos, faz tempo, tá? Sabe o que eu estou sentindo no coração? Um pouquinho de... Estou ansioso. Sabe quando... Você já sentiu o coração apertar? Quando você vai falar? Eu já sou acostumado a falar. Aí eu tô assim... Eu estou conversando com as pessoas e eu estou ouvindo como se uma voz estivesse lá no fundo. Porque eu estou concentrado, tentando não perder o foco no sermão. Isso não me aconteceu. Nunca me aconteceu. Por que eu estou dizendo isso? Eu não orei a Deus? Eu não orei a Deus pedindo, Senhor, me ajude a entender mais. Porque uma coisa é você ouvir, outra coisa é você estudar, outra coisa é você viver. Sim ou não, irmãos? E algumas lógico, por favor. E eu estou ansioso aqui, com medo de esquecer o texto. Quando a gente veio apresentar aqui, houve um pouquinho da demora. Por que houve essa demora? Porque a irmã me chamou. Não, não sou eu não. Não, é o senhor. Não sou eu não. Eu vou pregar. Não, mas é o senhor. Então, queridos, por que eu estou dizendo isso? Porque as nossas limitações, todos nós temos limitações, nos fazem iguais. Iguais diante de quem, irmãos? Diante do Papai do Céu. E eu queria que você abrisse a sua Bíblia, deixou aberto aí em Lucas capítulo 2. Eu vou ler para vocês algumas características ali que na mensagem nos pede, uma parte técnica aí, falando um pouquinho mais sobre o TDAH. Eu gostei muito da história aqui infantil da Dani. E eu falei, é isso mesmo. E uma das coisas que o irmão, o pastor Roberto, já ouviu muito com a sua filha, quando ela estava andando na igreja e tal, eu queria destacar para vocês algumas coisas que às vezes, como irmãos de Cristo, a gente acaba falando quando a gente vê alguém que tem alguma ação que eu e você não fez. Pode colocar para mim? Antes de eu ler o texto da Bíblia. Eu vou só destacar a parte verde aí. Eu sei que vai... Isso aí.
Aí fala do que TDAH, né? Déficit de atenção com hiperatividade, mas não se esqueça, hoje às 16 horas, é isso mesmo? Meu companheiro e vizinho, o doutor Fabrício vai estar aqui com a Luísa, psicóloga, né? Vão estar fazendo um projeto bem especial aqui, então, 4 horas da tarde, por favor, vem aqui. Se alguém sentir muito sono, com vontade de dormir, porque no sábado ninguém dorme, certo, irmãos? Ninguém dorme durante a semana ou dorme durante a semana? Sim, não sei, não dorme. Então no sábado também não dorme. Mas caso sinta um sono, dorme rapidinho, meia hora. Deixa eu dizer uma coisa para você. Você sabia que a vovó White, a irmã White, ela tirava a sesta? Você sabe o que é sesta? Logo depois de comer, meia hora. Meia hora. Se ela tirava meia hora, um dia que o professor lá falando sobre dom profético falou que a irmã, pronto. Os meus colegas falaram assim, se a irmã White, mensageira do Senhor, depois tirava então. Então, queridos, hoje no sábado, se caso acontecer um sono leve, meia horinha, tá bom? Talvez vai passar alguns minutos, mas 4 horas da tarde estejam aqui. Agora, olha só, uma coisa que o pastor sempre falou comigo e a gente via, essa parte verde aí, importante. O que muitas vezes acontece de pré-julgamentos, quando a gente vê alguém que é um pouco diferente do nosso mundo de viver, irmãos. Porque todos nós somos iguais e todos nós somos o quê? Todos nós somos o quê? Sim ou não, irmãos? Sim ou não, irmãos? Todos nós somos iguais, todos nós somos diferentes. Cada um tem a sua particularidade. Então, olha o que ele falava e vive isso até hoje, né? O TDAH não é falta de educação. Não é falta de educação, não é má criação, não é falta de espiritualidade, muito bagunceiro, muito isso, muito aquilo. Não é nada disso. A criança ou adolescente pode amar a Deus. Pode e normalmente ama. A criança e o adolescente amam a Deus. Só que eles conhecem a perspectiva do amor de Deus baseado na nossa dos adultos. Sim ou não? Sim ou não, irmãos? E se a gente educa ou pega o nosso mundo espiritual e passa para eles de maneira deturpada, eles assimilam muito mais rápido do que a gente. Porque a gente, os mais de idade, quando eu falo mais de idade, em relação aos adolescentes e juvenis, crianças. A gente não, né? Muitos podem ser uma coisa e ser outra quando convém. Mas uma criança, normalmente, ela é uma coisa só, ela não é duas coisas ou três. Vocês entendem o que eu quero dizer? Eu posso não gostar de uma pessoa, eu ou você. E quando tiver a pessoa na nossa frente, a gente ser educado. Oi, tudo bem? Dá um abraço, um sorriso, às vezes dá um beijinho. A irmã até falou aqui, é falsidade. Pode ser. Mas normalmente com um menor, não. Ele é autêntico. Se ele aprendeu que aquele ali não presta, a criança vai passar de longe. Não vai querer cumprimentar, não vai querer isso, é aquilo. Se falar que é confiável, que é isso, é aquilo, a criança faz o quê? Confia, 100%. Então, passa para mim aqui. Olha só, características, desatenção.
hiperatividade e impulsividade. São essas 3 características. O que é desatenção? Dificuldade de manter o foco. Irmãos, olha, todos nós, em algum momento, se a gente não tomar cuidado, a gente também não mantém o foco. Lógico. Não é simplesmente assim. Mas, dificuldade de manter o foco, terminar tarefas, seguir as instruções longas, organizar materiais, lembrar combinados, hiperatividade, inquietação. Você já se sentiu inquieto? Sim ou não? Angustiado? Eu estou com o coração aqui, que eu já disse que eu estou com um aperto no coração. A gente precisa sentir o que os outros sentem. A gente precisa entender mais o que os outros passam. Porque do mesmo jeito que alguns podem ter algumas limitações que podem não ser as nossas, a gente tem as nossas, que os outros não têm. E assim, numa comunidade, nós podemos um ajudar o outro. Do mesmo jeito, eu entendo que a comunidade é como se fosse um casamento. Existe o ditado que você vê um galo, 2 galos não se quê? Não se beijam. Eles vão se bicar. Casais, normalmente as personalidades de um e de outro podem ser parecidos, mas normalmente tem alguma característica um diferente do outro que se complementam. O jeito que é uma pessoa, o outro muitas vezes é diferente, porque se completam. E numa comunidade isso acontece. Por isso que todos nós dependemos uns dos outros. E olha só, impulsivo. Em algum momento você já foi impulsivo? Vontade de falar, vontade de responder antes da hora. E eu fiquei vendo, pensando, quantos de nós, muitas vezes, somos iguais ao apóstolo Pedro? Não estou dizendo que Pedro era ou é. Mas sabe, queridos, Senhor, todos vão te negar e eu não vou. Eu não vou. Senhor, o Senhor não vai lavar meu pé. Angustia. Ou seja, a pessoa é impulsiva porque ela está angustiada ali, ela está vendo algo, ela está sofrendo por dentro e aí rompe isso. Pode passar para mim, por favor? Eu queria só tocar nesses aqui que eu acho que é interessante. Como é que podemos identificar isso na igreja, na escola ou na convivência? Eu vou destacar só na igreja, tá? Algumas características. Dificuldade para ficar sentado durante muito tempo. Distrair-se com sons, movimentos e objetos. Fala bastante ou se movimenta demais. Na minha época, quando eu era menino, continuo sendo, tá, irmãos? Mas quando eu era menor, você já viu alguém assim? Isso não quer dizer, mas está se movimentando. Aí, logo quando meu filho estava no início, aí eu falei assim, filho, faz um negócio aqui, eu vou tirar o microfone. Aí, eu fui ensinando Isaac a fazer isso, né? Aí Isaac prendeu, eu falei assim, o meu amigo, ele sabia fazer isso com todos os dedos. Eu vou repetir aqui para olhar. E, adventista de berço, sentado na igreja, gente sentado ali, ouvindo o pastor e aí, enquanto eu estava fazendo assim, o meu amigo fazia com esse, com esse, com esse, com esse. Depois ele fazia com esse. Depois ele fazia tudo junto. Eu olhava assim e balançando a perna. Então, assim, em algum momento, quando você está um pouquinho mais ansioso, você vai fazer. Só que a gente não pode simplesmente olhar para um lado e para o outro e pré-julgar. Achar que é assim, achar que é assado. E olha, aqui ainda diz assim,
precisa de instruções curtas e o quê? Repetidas. Tá. Falou de novo? Tia, como é que é? Pastor, como é que é? Em vez de a gente falar, já falei. De novo. Porque, olha só, a gente não deve tocar ou focar naquilo que possa ser um pouquinho diferente da gente. E o último slide ali, eu achei muito interessante essa outra parte. É isso aí, olha só. Sinais, não debilidades, são sinais. E do outro lado, as qualidades. Ou como usar essas qualidades para os sinais. Dificuldade de manter o foco. Ao mesmo tempo, tem o quê? Tem o quê, irmãos? Criatividade. Tem ou não tem criatividade? Tem ou não tem, irmãos? Tem. Saber trabalhar. A gente tem que saber trabalhar. Porque tem criatividade. E justamente por ter a criatividade, às vezes a gente que tem o foco demais não tem tanta criatividade, porque é aquela coisa constante. E eu sou assim, eu sou mais constante e tal. Sabe? Inquietação. Para e pensa. Eu tô errando aqui. Faltou coordenação motora. Se tem energia para ficar até o final assim, tem ou não tem energia? Tem ou não tem? Tem. Eu é que não tenho energia assim. Nós que não temos energia. Então, como é que a gente que não tem energia vai criticar quem tem energia? Ele tem um problema e você não tem? Lembra do comercial da pilha chamada Duracell? Tinha um ursinho batendo. Aí as pilhas iam acabando. Aí no final continuava lá batendo, porque dura. Lembra desse comercial? Tá lá o ursinho batendo no tamborzinho. Pá. Energia. Então, é um menino inquieto. Não, energia. Os antigos muitas vezes falavam assim: olha, você é impossível. Já ouviram essa fala dos antigos? Nossa, criança é impossível. Eu fiquei lembrando hoje, é impossível de quê? Olha só, impulsividade, sensível. A pessoa é sensível. Quando alguém machuca a gente sofre. Sofre ou não sofre? E às vezes a gente, sem perceber, machuca os outros. Esquecimentos frequentes. Você já saiu de casa e a chave que você estava na mão não está mais? A caneta que você pegou para escrever algo. Hoje eu peguei e falei com a Nígia, eu vou pegar essa caneta aqui porque eu vou marcar algumas coisas. Falei com ela, coloquei um negócio, quando eu voltei, falei, cadê a caneta, gente? Cadê a caneta? Nígia, cadê a caneta? Você viu? Sabe por quê? As irmãs aqui estão presentes. Eu não sei como vocês enxergam mais do que a gente. Mas enxerga. O que a gente não enxerga, está ali. Não está. Está ali. Não está. Está ali. Está aqui, Moisés. Olha só. Aqui, Moisés. Falei, ixi. Aí eu falei, Nígia, e aí? Você sabe onde é que está a caneta? Aí ela falou, não. Aí, dessa vez, ela falou, não sei. Mas eu falei para você agora, não tem 5 minutos. Onde eu coloquei a caneta? Sabe de uma coisa? Eu vou procurar outra caneta e vou... Aquela caneta eu não sei onde é que está. Então, esqueceu, não sabe onde é que está? Sensibilidade. Espontaneidade, espontâneo, pessoa espontânea. Precisa de rotina? Irmãos, é mais cômodo a gente ter a rotina, sim ou não? Sim ou não, irmãos? É mais cômodo a gente ter a rotina. Não é só eles que precisam de rotina, a gente também precisa. No entanto, olha só, precisa de rotina? Como é que a gente pode... O que eles têm? Curiosidade. Quando eu era pequeno e perguntava as coisas, alguém falava para mim, eu nunca esqueci isso. Curiosidade matou um gato. Alguém já ouviu essa? Só que o gato tem 7 vidas, né? Curiosidade mata. Curiosidade matou um gato.
Mas a curiosidade, muitas vezes, nos produz algo positivo. Na verdade, tudo na vida pode se tornar negativo ou positivo de acordo com a intensidade ou o contexto ou naquilo que você está sendo orientado. O problema não são as coisas que a gente tem, o problema é como a gente faz com as coisas que a gente tem. E aí, por fim, olha só, precisa de instruções claras, mas tem um pensamento, é acelerado, resolve, faz e vai e faz. E eu te pergunto, quem tem esse pensamento muito acelerado, os outros não vão acompanhar tão rapidamente assim, não. Estou mentindo, irmãos? Estou mentindo? Não. Às vezes você vai olhar para o outro, mas fulano é burro, porque não me acompanha, porque tem um pensamento muito rápido, muito acelerado. Então, pode se frustrar com facilidade? Gente, a gente se frustra, ou não? Principalmente se a gente não é compreendido, ou se alguém diz aquilo lá no passado, pastor, falta espiritualidade, falta você se jogar mais para Cristo, orar mais, ser mais calmo. Não é assim que às vezes fala? O pai precisa ter mais paciência, a mãe também. Então, olha só, apesar de se frustrar com facilidade, tem a capacidade de quê? Recomeçar. Necessita de acolhimento. Quem não necessita? Mas eles ainda mais. Valor diante de Deus. E eu queria ler 2 versos e ir para Romanos capítulo 8. Olha só, Lucas capítulo 2, verso 43 a 45. Tendo terminado os dias da festa, a festa da Páscoa, regressaram o menino Jesus e permaneceu em Jerusalém, sem que percebessem José e sua mãe. Supondo que iam com eles na caravana, andaram um dia no caminho, e depois começaram a buscá-lo entre seus parentes e conhecidos, entre primos, talvez entre os tios, mas não encontraram e regressaram para Jerusalém para buscá-lo. Queridos, consegue imaginar uma história dessa? Jesus, todo ano eles iam até Jerusalém para a festa da Páscoa, com a sua família. E, obviamente, imagine a gente indo todo mundo junto. Todo mundo junto, muitas vezes o seu filho ou a sua filha não está perto de você, está mais distante. Está mais distante porque você conhece todo mundo. Então, está lá com o fulano, está lá com o ciclano, está lá com o tio não sei quem. Então, você fica tranquilo. E eles estavam indo para Jerusalém e voltando. Quando terminou a festa, a Bíblia está dizendo aqui, que José e Maria voltaram. Não é isso que a Bíblia está dizendo? Jesus ficou na cidade de Jerusalém. Eles voltaram. E foram voltando a caminho de um dia. Você sabe o que significa isso? O povo antigamente andava muito. O judeu, a jornada de um dia é em 30 a 40 quilômetros. A jornada de um sábado é 900 a 1 quilômetro. Então o judeu considerava que até ali não era pecado andar. Passou daquilo ali é esforço, é trabalho, não andava. Mas o povo tinha o costume da jornada. Então quando a Bíblia fala, ela caminhou por um dia, jornada de um dia. Lembra Nínive? 3 dias de caminhada, não está escrito lá? Jonas pregou para 120 mil habitantes, 3 dias de caminhada. Então, entre 30 a 40 quilômetros um dia, 2, 3, multiplica aí por 3, é a extensão da cidade. Por que eu estou dizendo isso? Porque, imagina, olha só. Um dia, o pai e a mãe andando, achando que Jesus estava lá, tranquilo e tal. Não acredito que Jesus era um menino arteiro. Mas, depois de um dia, o que os pais perceberam? Ou no final do dia, chama Jesus. Cadê Jesus? Desapareceu Jesus. Deixa eu perguntar para os filhos aqui. Quem é filho? Quem é filho? Eita, é muita gente, mais do que os menores. Você já se perdeu?
A história aqui, Jesus não se perdeu. Quem perdeu foi os pais. Mas, em geral, alguém já se perdeu aqui? Eu me perdi. Vocês já ouviram falar de uma loja chamada Lojas Americanas? Sim ou não? Hoje as lojas americanas não estão mais americanas do jeito que era lá no passado. Então, nascido no Rio, a minha mãe levava a gente numa praça lá na Tijuca, chamada Praça Sans Penha. Quem conhece, o Alexandre conhece ali, que ele balançou a cabeça, quem conhece. Todo mês não sei se era de 3 em 3 meses, a gente ia ao dentista para botar flúor, uns algodãozinhos, dava uma agoniazinha, mas era doce, não como mel, mas era doce. E a mãe, nossa, nos prometia que a gente não podia comer e tal, tinha que ir no médico, e depois ela levava a gente para 2 coisas. Depois do dentista. Falaram o sorvete aí, vai chegar lá no sorvete. Ela prometia para a gente que a gente ia no Bob's. Alguém conhece o Bob's? Vocês vão pro Bob's. Opa! Mãe, quero comer. Não pode, a gente vai no dentista. E levava a gente nas lojas americanas para comprar um brinquedo, presente. E lá também vendia coxinha. Talvez seja por isso que eu gosto até hoje desse salgadinho. Preferido, coxinha. Por que eu estou dizendo isso? Porque neste dia, fomos no dentista, depois ela nos levou na loja americana. E lá na Sans Penha eram 2 andares. Na verdade, eram 3 andares. Não existia shopping como existe hoje. Eram as grandes lojas que faziam a função de shopping. Certo, irmão? Mesbla, alguém conhece a Mesbla? Já ouviu falar na Mesbla? Mesbla, no Rio de Janeiro tinha Sears, a Sloper, loja americana. Então eram grandes lojas que você tinha vários departamentos e tinha tudo. Roupa, cama, mesa e banho, brinquedo e tudo que você imaginar. E aí o que aconteceu? Tinha a escada rolante. Deixa eu perguntar para você, criança gosta de escada rolante? Vem cá, isso aí. Você está envergonhado? Mas a minha intenção é deixar mais envergonhado ainda, vem aqui. Gosta de escada rolante? Eu também. E olha só, você não vai ficar envergonhado não, tá? Só todo mundo vai olhar para você, tá bom? Mas o meu objetivo aqui é fazer com que todo mundo preste atenção. Então, você vai me ajudar nisso. Tá bom? Tá vendo? De algum jeito, meu filho me deu as orientações corretas. E aí, escada rolante. Minha mãe disse assim, cuidado com a escada rolante. Porque tem acidentes. Pode cair, porque ela está subindo, descendo. Ali na hora que a escada... ela volta e pode o joelho. Pois bem, eu não ouvi a voz da mamãe. Já vou te mandar para os avós ali, mas espera aí. E aí, queridos, eu subi na escada rolante. Porque ela estava no andar de baixo, vendo coisa de lençol. Mãe vê coisa de lençol, irmãos? Vê? Eu queria ver brinquedo. Eu não queria ver lençol. Criança vê coisa de lençol, irmãos? Criança vê panela? Só vê, de longe. Criança quer ver o quê? Brinquedo. O brinquedo era no andar de cima. Aí eu falei assim... Aí a minha mãe disse assim, se desobedecer não vai ganhar a coxinha, irmãos. Poxa, coxinha dói meu coração também. E aí, eu nem pensei no brinquedo, é lógico que eu não ganharia o brinquedo. Mas, você já fez alguma coisa achando que depois ia dar tudo certo? Não, eu vou fazer o seguinte, a minha mãe está entretida aqui nas panelas, nos lençóis.
Algum filho já viu a mãe entretida com essas coisas, sim ou não? Né? Aí quando dobra a toalha, estica na mesa, olha, dá para fazer crochê, né? Dá para fazer isso, dá para fazer não sei o quê, dá para fazer não sei o quê. Ih! Aí fica, mãe, o brinquedo ali, mãe. Eu posso ir lá? Não, menino. Aí eu falei assim, sabe de uma coisa? Eu vou lá, rapidinho, vou subir as escadas, vamos ficar junto aqui, ó, no meio das escadas, porque se eu ficar no redor, eu podia o meu pé enganchar. Podia ou não podia? Criança, vou ficar aqui no meio, vou colocar minha mão, coloca a mão aqui. Isso, eu vou colocar a mão aqui e a gente vai subir a escada rolante. Porque pode balançar, pode ou não pode? Se a gente não tiver encostado. E aí, na hora que chegar lá, você vai me ajudar a fazer, tá? Você já subiu em escada rolante, né? Na hora que está chegando a escada, o que a gente faz? Porque se a gente ficar parado, a gente capota. E aí, eu fui lá rapidinho. Vi os brinquedos, vi videogame, vi tudo. E eu falei assim, agora eu volto. Rápido para minha mãe. Quando eu voltei, desci. Andei devagarzinho. Vamos andar devagarzinho. E aí, quando eu olhei no corredor onde estava a minha mãe, o que aconteceu? Eu já perdi no coelho de Diniz, sabia? Se perdeu no coelho de Diniz? Olha, uma informação adicional aqui, hein? Mamãe sumiu. Aí ela disse assim, ela me disse anteriormente, pode sentar lá. Como é que é o seu nome? Gabriel, Deus te abençoe, tá bom, filho? Por favor, preste atenção em mim ainda, tá bom, irmão? Senão eu chamo ele de novo. Eu falei assim, cadê minha mãe? Menino. Aí eu fui andando nos corredores, cadê minha mãe? Aí sabe o que aconteceu? Eu fiquei parado e abri a boca. Alguém já chorou? Alguém já chorou aqui? Não, sim, mas chorou porque se perdeu. Tá aí. Chorei até soluçar. Aí alguém veio e botou a mão no meu ombro. O que houve? Minha mãe. Não sei onde é que está minha mãe. Ela estava aqui. Eu quase dizia, a culpa era dela que ela sumiu. Queridos, Jesus sumiu da vista dos pais. Pensa Maria, olha só, o anjo Gabriel falou para Maria que ela seria a mãe de Jesus. Com 12 anos, ela volta, quando ela chega na terra dela, ou andou 30 quilômetros, ela descobre que Jesus não voltou. O que passa no coração de uma mãe? O que passa? Eu vou dizer o que vai passar no coração de um pai. Eu ia ficar angustiado. Ia ou não ia? Meu Deus, cadê? Cadê meu filho Isaac? Meu Deus, aonde é que ele está? Agora imagine a mãe de Jesus, sabendo que ela tinha gerado o Salvador do mundo e que aquele menino era o Salvador do mundo. A angústia dela deveria ser muito maior do que a nossa. E a Bíblia fala que o pai e a mãe procuraram e não acharam e voltaram. Só pode estar em Jerusalém. Agora, 30 quilômetros. Gente, na igreja, cadê? Está lá em cima. A gente não demora às vezes para achar. Imagina 30 quilômetros. E Jerusalém, a Bíblia diz assim como Jerusalém está ao redor dos montes, assim o Senhor anda ao redor do seu povo desde agora e para sempre. Não tem isso no Salmo? O que é esse texto? Jerusalém era cercada de montanha, para dizer que o Senhor também assim nos cerca. Então, eles desceram a montanha. Pensa em ter que subir de novo. Então, um dia descendo, um dia subindo. Se a mãe não era ansiosa, ela passou a ser. Misericórdia. Se o pai não tinha nenhum, está lá concentrado. E aí quando chega em Jerusalém, encontra quem? Jesus dentro do templo. Porque na cultura judaica, 12 anos é a maioridade. Nas questões de fé, vocês sabiam disso? Quando Jesus responde para a mãe,
Por que vocês estão preocupados? Não convinha eu cuidar dos negócios do meu pai? Sabe por que Jesus falou isso? Porque, olha só, quando o rapaz chega nessa idade, tem inclusive uma festa para ele. Porque a partir de agora, ele é que vai responder espiritualmente. O que os pais ensinaram. A partir de agora, de 12 anos para cima, ele é responsável pelas ações. É por isso que na cultura judaica era bem o quê? Rígido. Era bem, sabe? Para justamente, quando o menino tivesse 12 anos, ele aprendesse a agora responder por si mesmo. E aí eu queria terminar porque essa senhora me levou num... Você já viu que antigamente, hoje ainda existe, mas quase não se escuta mais. Um balcão, aí tinha uma moça lá com um microfone, e o que ela falava, aquilo me impressionava, que o que ela falava, só que naquela época não eram essas cabines assim, era numa sala. E o que ela falava, a loja toda escutava. E aí essa senhora me levou até lá, e eu chorando. Falei, como é que é o nome da sua mãe? Rita Rodrigues Pérez. Como é que é o seu nome? Moisés Tiago Rodrigues Pérez. Eu quero minha mãe. E aí, calma, vai dar tudo certo. E aí gostaríamos de chamar a senhora Rita Rodrigues Pérez, o seu filho Moisés, eu já ia dizer Isaac, o seu filho Moisés está aqui no andar tal. Aí falou o nome do local, esperando e aguardando. Aqueles minutos até minha mãe aparecer foi de angústia. Mas quando a minha mãe apareceu, minha mãe, ó. Mas naquele dia eu não pensei que ela ia me bater e ela não me bateu. Ela também estava o quê? Angustiada, desesperada. Meu filho sumiu. Eu desesperado e ela desesperada. E aí ela me abraçou, eu abracei. Mamãe, eu fui só ali. O ladrão se entrega sozinho, tá, irmãos? Mamãe, ô, meu filho, onde é que você estava? O que aconteceu? Mamãe, eu fui só ali ver o brinquedo e voltei, a senhora sumiu, mãe. Porque o que os antigos falavam? Olha, se você desobedecer, além de apanhar, vai ficar triste. Aí no dia que você perder a sua mãe, você vai ver o que vai acontecer. Foi horrível o que aconteceu. Não porque eu apanhei, o sentimento. Aí eu entendi o perder a mãe. As mães não falam isso muitas vezes? Menino, ó, você vai desobedecer, você vai perder a sua mãe, você vai perder o seu pai, aí você vai dar valor. Aí eu perdi. Termino dizendo o seguinte, eu quero ler um verso para você, Romanos 8:37. E a coxinha? Irmãos, deixa eu sentar aqui. Bom pela propaganda aí, depois eu vou conhecer. Irmãos, naquele dia, a minha mãe estava tão angustiada em ter me encontrado, que ela falou assim, olha, eu vou comprar coxinha, vou comprar cachorro quente para você, depois a gente vai no Bob's. Eu quase vou dizer que o crime compensa, irmãos. Mas eu não vou dizer porque não compensa. A angústia que eu passei foi profunda, mas vivi feliz para sempre naquele dia, porque o que eu comi... Aí a minha mãe falou assim, me deu o presente, mas só naquele dia, tá, irmãos? Porque nas outras vezes que eu desobedeci, não era o coral da igreja não, mas o coro cantava. Com muito louvor e fervor. Mas olha só, eu quero terminar nesse texto, irmãos, e nós vamos ouvir uma música. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores por aquele que nos... Queridos, tem alguém aqui que não se sente amado? Talvez nos momentos de maior angústia da sua vida, ou no momento em que você acha que ninguém gosta de você, ou que
talvez pelas diferenças, você se sente muito menosprezado ou menosprezada, sabe? Jogado para escanteio. Saiba que Jesus ama você. Ele nos ama de uma maneira muito mais intensa do que minha mãe me amava. Do que Maria, angustiada, encontrou Jesus. A Bíblia faz questão de dizer depois que Jesus era submisso aos pais, para não parecer que esse texto fosse como se Jesus levantasse eu estou aqui para cuidar dos negócios do meu pai. Não, mas olha só, na cultura judaica, aos 12 anos, o menino agora respondia pelas questões da fé. E ele estava onde? Ele estava onde? No templo, respondendo as questões agora de fé. Agora não era mais o pai e a mãe ensinando a eles. Deuteronômio, por exemplo. Era ele perguntando para os líderes. E a Bíblia diz que os líderes se maravilhavam. Deixa eu falar uma coisa para todos os nossos queridos jovens. Pergunte mais. Seja curioso, igual Jesus era diante dos fariseus. Mas não a curiosidade no sentido de, talvez, deboche. Coloca uma possibilidade só para ver o que vai dar. Demonstre. É isso mesmo que quer dizer tal coisa? Por que eu não posso fazer isso? Por causa disso? Talvez na minha geração e na geração de muitos aqui a gente não ia perguntar, porque a gente aprendeu a não perguntar. Na geração de agora a pergunta é até demais. E se você não responder, ok, Google, aí faz a pergunta lá. Sim ou não, irmãos? Se você não responder, a inteligência artificial vai responder. Deixa a inteligência espiritual responder. Vamos usar menos a inteligência artificial. Nós vamos ouvir uma música, eu queria fazer um apelo para você. As nossas limitações, elas não nos impedem do amor de Deus. Todos nós temos limitações, todos. Mas o meu apelo hoje é para que você e eu nos coloquemos mais no lugar do outro. Vocês entenderam o meu apelo? Entender mais o outro. Antes da gente dizer, não fez isso, não fez aquilo, porque é assim, porque é assado. Senhor, dê sabedoria. Se alguém aqui se sentiu lá no passado perdido, eu aprendi com essa. Passei a obedecer a minha mãe mais, porque eu não queria perdê-la. Naquele dia eu não apanhei, graças a Deus. Mas eu entendo que todas as vezes que eu apanhei, não é porque minha mãe era má. Ela estava tentando corrigir com a luz que ela tinha. Estou aqui. Agradeço a Deus e agradeço ao que ela me ensinou. Filho, filha, todos aqui. Todas as surras na vida que talvez você tenha recebido, mesmo que possa ter sido duro demais. Uma vez eu falei, mãe, a senhora não cansa de me bater? Naquele dia ela renovou as energias, irmão. A pilha virou Duracell, saiu a Rayovac, as amarelinhas. Então, pergunta agora se eu estou cansada. Não, mãe, eu já vi que a senhora não está. Hoje a gente ri, mas naquele dia foi choro, muito choro. Um dia eu falei, pai, o senhor não vai bater na minha mãe, porque na escola eu aprendi que eu sou a defensora da minha irmã mais nova.
Minha irmã era mais nova do que eu, né? Então, olha, você que é a irmã mais velha, você tem que defender a irmãzinha ou o irmãozinho. Aí meu pai ia bater, porque minha irmã fez alguma coisa. Ninguém faz, né? Ninguém faz. E aí, falei, pai, enchi o peito e disse, pai, o senhor não pode bater na minha irmã. Ele olhou para mim, como é que é? Eu estou aqui para defendê-la. Assim mesmo. Então você vai apanhar no lugar dela. Maninha, eu lutei por você, mas eu fracassei. Não, pai, fique à vontade. Aí ele bateu nela e veio até a minha direção. Coisas da vida. Mesmo que a vida faça isso com você, saiba, Jesus ama você. E queridos irmãos, se na sua família alguém tem uma limitação diferente da sua, nunca esqueça do amor de Deus. Nunca esqueça de ensinar o amor de Deus. Vamos ouvir essa música, eu vou convidar você a vir à frente. Primeiro, com uma missão, que nós aprendamos a julgar menos o outro e a se colocar no lugar do outro. E no objetivo final, que o Senhor Jesus complete em nós o que falta, tá bom? paciência esperei, minha vida dei e me entreguei, sofri a cruz por ti, volta já para o lar que eu te tenha.
te amei, venha a mim. Com paciência esperei, minha vida dei e me entreguei, sofri a cruz por ti, volta já para o lar e hoje venha a mim. Volta já para o lar, hoje venha a Quando alguém que você vê está impossível, senta do lado dele, faz isso que eu falei, faz isso aqui também, ó. Eu consigo fazer com os dedos todos. Faz, pede para ele fazer. E aí, tá vendo? Alguns repetem, aí vai tentando fazer. E aí você começa a mostrar que você tá junto. São coisas pequenas e bobas, talvez, mas que pode fazer a diferença. Vamos orar? Pai, ouvimos pela música que o Senhor pede para a gente ir a Ti. Também, Senhor, vimos através da Tua palavra que Jesus, desde pequeno, Ele foi obediente aos pais. Nos ajude a todos os nossos filhos, todas as nossas crianças serem obedientes aos seus pais. Abençoe também aos pais que eles possam sempre cuidar dos filhos. E nesses momentos de perca que às vezes acontece, que o Senhor proteja até o reencontro. Nos leva em segurança para as nossas casas. Mas que esse sábado laranja possa ser forte nos nossos corações para a gente ser mais paciente um com os outros. Para que a gente possa cuidar mais dos nossos queridos que precisam queridos e queridas que precisam de uma atenção especial. Na verdade, Senhor, todos nós precisamos dessa atenção especial. Nos ajude a termos o amor de Jesus no nosso coração, para a gente, em vez de pré-julgar, oferecer este amor também para o próximo. Abençoe a liderança da nossa igreja, os líderes, os irmãos, os profissionais que nós temos na igreja, para que a gente possa cuidar das nossas crianças, nossos adolescentes, as lutas, as vitórias, os momentos de inquietação, os momentos de falta de foco, os momentos em que acha que são assim mesmo, não vão mudar nunca, que nós possamos lhes apresentar com muito carinho o amor de Jesus, porque Jesus nos ama, e diante do céu, Senhor, ninguém é melhor do que ninguém. Nos ajude a usarmos as virtudes destes, que vão completar as virtudes daqueles que são mais constantes. Porque assim é a igreja do Senhor. Assim deve ser as nossas casas. Que cada familiar aqui complete aquilo que falta no outro, Senhor. E que o Senhor complete em nós o que falta na nossa comunidade. Te pedimos uma bênção especial para todos os irmãos e irmãs. Abençoe, Senhor, de maneira especial este sábado da conscientização do TDAH. Continue dando sabedoria aos homens de como ensinar e como resolver, orientar da melhor maneira possível, mas que nunca deixe de faltar, Senhor, o amor do Senhor em nossas vidas. Te pedimos essas bênçãos por Jesus. Amém.